noite a todos. Boa noite. Boa noite. Estavam falando do você agora, Yerta. Bem ou mal? Não, nem bem nem mal. Nós estávamos falando que você trocou o celular e sim. passou e eu estava mandando as mensagens para você no antigo. Certo. E por isso que você não entrava, não respondia. E eu não recebia, eu fiquei quieta. Eu falei, talvez, né, não sei como é que é. Não, aí você pode falar. Nós sabemos que você é espírita, mas você xingou. Você falou que sem vergonha do Flavinho lá, não me excluiu do estudo. Não, te amo, velho. Mais ainda. Não, Quanto mais longe, mais a gente ama, Flavinho. Eu sei que você ama, mas amar não quer dizer que você não pensou. Aquele filho da mãe lá Nós somos espíritas, nós não viramos anjo ainda. Sim. Nós ainda estamos bravos falando. Com certeza. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Não, e é por isso que você vai ganhar a oração de hoje. Tá bom. Você vai ganhar a oração de hoje, então. Vamos agradecer. Querido Mestre Jesus, nós estamos aqui hoje reunidos em seu nome, mas como diz o Flavinho, porém em nosso benefício, para te honrar, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, por tudo, Pai. Quero agradecer a essa casa que me recebe com tanto carinho, a espiritualidade que está sempre presente em nossas vidas, e dizer obrigada. Que tenhamos uma boa noite de estudo, para que as nossas dúvidas possam ser elucidadas com os esclarecimentos necessários, de acordo com o livro dos Espíritos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai de todo o mal, pois que é teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja, muito bom. Mas foi isso que eu estava falando. Que eu mandava aí e você respondia, até que nós falamos depois, e aí que eu vi que era outro número. Eu não me preocupei, porque quando eu fui na Claro, que eu precisei mudar um número, porque eu fiz um outro contrato, ele falou que a própria Claro, que através ela avisaria as pessoas, os meus contatos, que o número tinha sido mudado. Isso me tranquilizou, porque eu falei... Não, mas avisou. Tanto que a Regina estava falando isso, que avisou, mas o que acontece? Como no grupo lá você mandou e depois vem um monte de mensagem, ela vai rolando e você não vê. Tá certo. Mas então, tudo bem. Isso que acabou, vamos dizer assim, dando esse desencontro. Mas estamos aí, graças a Deus. Estamos aqui, feliz da vida por estar com vocês, mesmo de longe. Claudinha, meu amor, um beijo, minha linda. Aí a Herta, gente, perguntou assim para mim, você não vai vir me visitar? Eu falei, eu vou. Ela, você me avisa, tá? Eu falei, não, senhora, eu quero ir de supetão para pegar você de camisola. Mas aqui em Neves, você sabe que, por incrível que pareça, eu só estou de camisola lá, compadre. Mas eu não fico, viu? Porque aqui todo mundo entra na casa. Eu preciso ir lá, não. Ai, Deus. Então, vamos lá. Nós estamos no Livro dos Espíritos, aí, a parte segunda, do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma, e hoje, especificamente, Transmissão Oculta do Pensamento. Questões 419 a 421. Vamos lá para
E o espírito que ronda aqui minha casa, ó, começamos o estudo, o Juca já foi lá pegar o osso. Ele fica o dia inteiro sem osso. Eu acho que o espírito que está aqui, que fica a Claudinha, vai lá e cutuca ele, passa alguma coisa no osso, que ele já foi pegar e deu barulho aqui. Ó. Mas tudo bem, vamos lá. É isso aí. E o computador também, ó. É hoje, hein? Faz esse barulhinho no meu computador, eu já estremeço. (419) Que é o que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo. Já dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Ora, quando se dá o despertar, o espírito se lembra podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizes que uma ideia paira no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem suspeitarem, contribuem para propagá-la. Desse modo, o nosso próprio espírito, muitas vezes, revela a outros espíritos sem que disso nos demos conta, o que constituía objeto de nossas preocupações no estado de vigília. Deixa eu só arrumar isso daqui, porque... Saiu do ar aqui, Botei. Vamos lá, pessoal, enquanto eu vou arrumando aqui, vocês vão debatendo aí já. Vai. O Miramés fala em descobertas. Tem. Você quer ajuda para ler? Você quer ajuda? Você quer ajuda? Pode ir lendo aí, vai lendo que o meu saiu aqui. A filosofia espírita nos ensina que ninguém descobre nada. Tudo já se encontra descoberto. Tudo já está feito por Deus. Somos apenas instrumentos da divindade para que fique mais visível o seu amor para com todos os seus filhos. Os chamados espíritos sábios, ao se desprenderem pelas portas do sono, reúnem-se por consenso no ambiente que lhes é próprio para conversações acerca daquilo que lhes interessa mais. Interessante isso, né? Achei muito interessante isso, que a gente conversa aqui e conversa lá também, né? Fica sempre conversando. Aí são expostas ideias que lhes parecem mais avantajadas, como as descobertas, e pode ser que nessas conversas surja o que falta para alguns deles, no sentido de descobrirem o que está feito pela eternidade. Ao acordarem, lembram-se da chave que lhes faltava para completar seu ideal. E como foram muitos os que ali estiveram em assembleia, vindo de vários países, as descobertas, se assim podemos chamá-las, surgem simultaneamente em vários lugares do globo, uns mais atrasados e outros com certa dianteira, tudo de acordo com a percepção
de cada criatura e determinação do plano espiritual. Tudo já se encontra feito, descoberto para todos os espíritos. Apenas falta visão e maturidade espiritual para que aquilo que se encontra ligado à determinação superior possa ser dado a todos no momento certo e ser feito o melhor uso dos valores nas mãos da humanidade. Podemos notar que quando se dá uma descoberta em determinado país, mesmo que esse queira esconder suas façanhas, mesmo que as tranque com mil chaves, esse segredo, essas ideias se propagam. Primeiro, porque é a vontade de Deus. E segundo, porque podemos trancar tudo, menos os pensamentos, que são forças livres, e esses chegam às mentes dos outros cientistas pela sutileza da natureza, que fará o mesmo que aqueles que os descobriram em primeira mão. Nada fica escondido no grande laboratório da vida, nem o mal, nem o bem. Podemos esconder certos segredos, quando no corpo, porém, no espírito, a atitude é diferente, por estar sob a ação das leis mais livres, que não são as dos homens. Há de chegar o tempo em que essas leis livres de Deus possam ter ação entre as criaturas, e não se precisa de esconder nada, pois todos agirão com simplicidade da criança configurada no Evangelho. Na pauta da vida imortal, tudo está criado. Podemos ser, quando já preparados, ou criadores, em alguns casos, sujeitos ainda às retificações quando necessário. O mais é receita do Criador divino, que tudo faz pela nossa felicidade. Se descobrirmos uma coisa que já se encontra feita há bilhões de anos, o que fizemos se não sermos instrumentos da divindade para aquela descoberta? A doutrina espírita com Jesus concita os humanos para se reunirem em assembleias, levando a elas conversações edificantes para que dali surjam ideias enobrecidas e que possamos, pelo esforço em conjunto, descobrir o que está encoberto, visando o bem-estar das criaturas. Que o Senhor nos nos a transmissão do pensamento. Eu acho que o meu nos ajude na grande obra da educação dos nossos sentimentos, faltou esse pedaço. Consciência. Muito interessante isso, viu? Da gente se reunir para ter as mesmas ideias, né? E passar de um para o outro. Eu achei interessante isso. O IPEAC traz a Revista Espírita de 1866, Questões e Problemas. Está no ar. Ele vem falar sobre essa questão aí, dessa expressão. É um texto bem extenso, que não vou ler, mas fica aí o registro para depois, se quiserem, pesquisar. É que vocês confirmam o que eu entendi. Quando é para o bem de todos, a divindade faz com que haja essa comunicação, né? Para uma ideia que possa favorecer a humanidade. É isso? Nos estudos anteriores, nós já estávamos vendo que não é porque está
encarnado que não vai se comunicar com espíritos que até às vezes você nem conhece. Às vezes, quando é para ter uma descoberta, quando é para ter alguma coisa favorável à humanidade, existe uma reunião de espíritos, mesmo que estando encarnados, que vai trazer vamos dizer aí, essa ideia em vários locais, em vários pontos. Então, um exemplo, vamos chutar uma questão aí. Ah, vai descobrir uma vacina, mas tem que, por acaso, por exemplo, essa vacina no Brasil é testada de um jeito, nos Estados Unidos do outro, no outro lugar do outro. Todos têm, entre aspas, a mesma ideia. Mas, na realidade, eles estavam nessa mesma assembleia que estava tratando disso e foi jogada para esses espíritos. A hora que eles acordam, eles recordam isso para colocarem em prática. Por quê? Porque é para o bem da humanidade. Então, vamos pensar aí na pandemia. Não se tinha a vacina para o Covid-19. Foi lançada uma em tal lugar, outra em tal lugar, outra... Não estou falando que aconteceu isso, tá? Mas pode ser que tenha acontecido dessa forma. Por quê? Porque veio para o bem da humanidade. Então, essa ideia foi propagada em vários locais, tá? Em muitos pontos ao mesmo tempo. Por quê? Porque era em benefício da humanidade. Entendi. Eu não vi as questões da 413 que eu parei até a 418. Eu vou rever agora, com o tempo, né? Então, você perde o fio da meada, porque existem as explicações anteriores que a gente não precisa rever. Então, tudo isso, quando é para o bem da humanidade, não vai surgir só num lugar. Não vai surgir só num lugar. Eu acho que, inclusive, né, Flavinha, num grupo, até, vamos dizer assim, para ajudar alguém, um grupo como a gente aqui, nós somos um grupo, né, do Grupo Espírita Amor e Fé. Quando surge uma ideia para que se ajude alguém ou se faça alguma coisa, eu acho que também, acho não, tenho certeza que a mesma coisa acontece, não é? Vários têm, porque às vezes falam, eu pensei nisso, o outro, eu também, eu tive essa ideia. Às vezes a pessoa não expõe, porque por timidez, mas a ideia vem para as pessoas envolvidas, né? Para a solução daquele problema. Não pode. Eu também acho que pode acontecer. O problema é que penso eu assim, e aí é um pensamento meu. Posso estar errado, é que às vezes tem medo de falar, por quê? Porque tem medo de assumir responsabilidade. Com certeza. Na minha visão, o que está colocado aqui no Livro dos Espíritos como uma descoberta, vamos dizer assim, é um propósito muito maior. É um propósito muito maior, mas não a linha de raciocínio, na minha visão, está correta. Entendi. Tá certo. Podemos passar para 420. Eu queria fazer um comentáriozinho. Vamos lá, Zé. Como é que chama o capítulo? Capítulo Transmissão Oculta do Pensamento. Oculta para nós, mortais, para nós encarnados. Apenas. Simplesmente porque nós temos essa dificuldade vibracional em contactar. Às vezes podemos contactar através de mediunidade, através de
sonho, através do sono, em que a alma se desprende parcialmente do organismo físico. E por conta de que o nosso cérebro está ocupado, está empenhado, está programado para as outras coisas. Segundo ponto, na doutrina espírita, a espiritualidade revela a Kardec, em certo ponto do Livro dos Espíritos, que tudo se encadeia no universo. Então, é bem provável, né? É bem aceitável, vamos dizer assim, é bem aceitável, bem condizente que as ideias, por exemplo, como foi lido das descobertas, sejam transmitidas em vários locais, em muitos lugares diferentes, por homens, por pessoas, por almas capacitadas para desenvolver esse tipo de trabalho. Tudo se encadeia porque tudo visa o progresso. Em 14 bilhões de anos que existe, o mundo está em progresso, não acabou. O universo só se expande, só cresce, só aumenta. Não só em tamanho, mas os planetas se desenvolvem também, têm a oportunidade de se desenvolver também. Tá? Um terceiro ponto, na nossa doutrina também, a espiritualidade diz, Kardec, espírito da verdade, diz diretamente, né, é chegada a hora. Quando é chegada a hora do progresso, de uma descoberta, de uma alavancagem, que a espiritualidade diz, alavancagem do nosso progresso, isso é transmitido para todos aqueles que têm a percepção, que são capazes de entender a ideia do progresso, a ideia do desenvolvimento, a ideia da mudança, de desenvolver essa ideia da mudança, de perceber, de ter esse contato, de ser intelectualmente e espiritualmente mais desenvolvido, para que possa ser o repórter dessa transmissão que a espiritualidade coloca para todos nós. A Ierta leu um trecho da leitura dela, dizendo assim o seguinte: tudo já se encontra feito na espiritualidade. A transmissão para nós, para o nosso progresso, vai ser transmitido, vai ser feito no momento exato, universalmente, para este, para aquele outro. Aconteceu isso no início do desenvolvimento da nossa doutrina, em que os médiuns se manifestaram em vários lugares do mundo, talvez em todos, mas que são reportados apenas em alguns, e que Kardec pôde compilar todas essas informações e fazer a codificação da doutrina. Isso aí, vamos lá então, 420. Espera aí, gente, que não compartilhou aqui, por quê, hein? Mas eu vou falar. (420) Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? E a resposta é: o espírito não se acha encerrado no corpo como uma caixa. Irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília.
Se bem que mais dificilmente, né? Diz o texto. A vigília é o estado que antecede o sono? Não, a vigília é o estado de acordado. Aqui, nós estamos em vigília. Ah, tá. Vigília porque estamos, em tese, estamos vigilantes, estamos acordados, despertos. Certo. Por isso que vigília. Às vezes estamos dormindo, né? Como... Dormindo de olho aberto. O Miramés traz comunicação espiritual em estado de vigília. Pode dar-se a comunicação em estado de vigília, um encarnado comunicando-se com outro, mesmo à distância. O encarnado comunica-se com o desencarnado também é possível. É comum e mais facilmente com o advento da doutrina dos espíritos. É a faculdade que chamamos mediunidade. Esse intercâmbio existe desde que o homem foi criado, porém aperfeiçoado por Jesus e tendo seguimento pela doutrina espírita. Hoje, muito comum no mundo inteiro e principalmente no Brasil. Com a evolução das criaturas, essa faculdade de comunicação vai ficando cada vez mais apurada e a telepatia torna-se um dom usado por todos na plenitude que ela pode oferecer. O pensamento adestrado é força divina, sem barreiras no universo. De espírito para espírito se dá a comunicação, estejam eles encarnados ou desencarnados. O pensamento fala onde quer que seja. O espírito irradia suas luzes ou suas trevas para onde deseja. O Espiritismo, sendo Jesus voltado para toda a humanidade, nos ajuda a compreender as leis espirituais e nessa compreensão tiramos as lições sublimes e passamos a modificar a nossa própria conduta. Mudar sempre é o nosso objetivo. Quanto mais crescemos para a luz, mais liberdade e responsabilidade adquirimos em nossos caminhos. Convém entender que não vale a pena odiar e que, no lugar do ódio, devemos irradiar o amor em todas as direções. Devemos entender que não vale a pena violentar. É fundamental que, no lugar da violência, deixemos surgir as ondulações da fraternidade universal, que nos ajuda a sentir e a compreender o amor mais puro, na pulsão do amor de Deus. Convém saber que não vale a pena combater o egoísmo, não vale apenas combater o egoísmo e o orgulho. É necessário que, no lugar deles, deixemos palpitar em nossos corações o desprendimento e a humildade, que essas duas forças do amor nos levam à felicidade de estarmos com Jesus no coração. Nesse exercício de ampliação dos nossos dons espirituais, em outros que vamos descobrindo e ampliando, a criatura velha vai perdendo aquele corpo grosseiro, assumindo nova vida e surgindo com novas vestes de luz, capaz de nos mostrar a esperança de encontrarmos o céu na nossa intimidade. Dessa maneira, pode-se dar a verdadeira comunicação entre espíritos na mais perfeita homologia da vida, de maneira que a felicidade é tanta
que nós mesmos descobrimos que ela deve vir para nós no silêncio e parcimoniosamente, porque tanto as trevas como a luz não podemos suportá-las de uma só vez. O IPA que aí traz bastante coisa. Ó. Livro dos Espíritos, 141, a alma. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve. A alma não se acha encerrada no corpo, qual um pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Nesse sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, é o primeiro, o qual chamas perispírito, outro grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos esses envoltórios, como o germe em um caroço, já o temos dito. Ele traz mais Livro dos Médiuns, capítulo 19, papel do médium nas comunicações espíritas, item 223. Fica aí a nota, porque também é bem extenso. O que eu achei bastante interessante que o Milanés fala aí é que é nessa que nós vamos conseguir mais facilmente essa comunicação à medida que nós vamos fazendo essa ampliação aí dos dons espirituais, né? Estudando, crescendo, onde a criatura velha vai perdendo o corpo grosseiro. No futuro próximo aí vai ser mais fácil. Ainda não está tão fácil para a gente. Eu procurei esses dias o nome de um cientista que fez um experimento muito interessante nos anos 70. É um cientista mexicano que ele queria realmente ver esse tipo de telepatia ou comunicabilidade de pensamentos, transmissão de pensamento entre pessoas vivas e pessoas encarnadas. Não tinha nada a ver com o espiritismo. Então ele fez o seguinte, ele pegou duas pessoas que já tinham algum tipo de, que nós podemos chamar de mediunidade, né? Mas tinha algum tipo de percepção Sensorial? Como? Extrasensorial? Percepção
Isso, extrasensorial. Tá? Uma percepção a mais. Tá? Então ele pegou essas duas pessoas, colocou-as um lugar, a quilômetros de distância. Mas em volta dessas pessoas, elas estavam num lugar que era totalmente, cada uma ficava totalmente isolada eletromagneticamente da outra, ou de qualquer outra coisa, através de um aparelho chamado uma gaiola de Faraday, que Faraday é o chamado pai do eletromagnetismo. Ele desenvolveu isso, que era um aparelho que era totalmente vedado a qualquer tipo de radiação eletromagnética que podia haver. Ele com uma pessoa aqui, a outra lá, quilômetros de distância, com a orientação de que cada um pensasse no outro, estivessem ligados, estivessem interrelacionados. Tá? Isso que é o experimento, é interrelação das pessoas com seus pensamentos. Tá? Então fizeram os experimentos bom, conclusão mais ou menos, que eu não lembro totalmente, porque eu não consegui achar esse experimento, que é uma coisa maravilhosa. Foi nos anos 70, foi uma coisa assim, explosiva. Né? A conclusão é de que eles conseguiam, mesmo através desse isolamento eletromagnético, ter pensamentos semelhantes, ter conjecturas semelhantes a respeito das coisas que eram propostas, que eles estavam realmente interrelacionados um com o outro. Isso foi muito divulgado no Espiritismo, porque mostrou que realmente existe, por esse experimento, pelo menos, que é possível transmissão do pensamento entre pessoas interligadas, entre pessoas que estão afins, entre pessoas que estão direcionadas a um mesmo propósito. Isso vem de encontro a essas questões que nós estamos vendo hoje, essas duas questões de que a espiritualidade coloca isso para todos nós, para aqueles que têm essa percepção extrasensorial, para aqueles que têm esse tipo de vamos dizer, enobrecimento intelectivo para ser os mensageiros dessas descobertas, ou das vacinas, ou de uma outra situação, ou mesmo, né, aqueles que têm essa evolução mais moral, mais espiritual, de serem transmissores de grandes relatos, de grandes propostas morais para a humanidade. Num estudo que eu peguei, aqui, ele traz assim, que eles podem comunicar-se diretamente pelo pensamento, independentemente da linguagem falada ou escrita, e que essa comunicação é instantânea, porque não depende de órgão físico, por isso que ela pode ser feita à distância. Quando é entre encarnado e desencarnado, é pela mediunidade. Então, ela pode acontecer entre dois espíritos desencarnados, entre um desencarnado e um encarnado, e entre dois encarnados. E através do pensamento, como você estava falando aí, de coisas afins, né, Zé? Porque o pensamento é vibração, é comparado como radiação, sintonia vibratória.
a sintonia vibratória desses dois que faz essa comunicação. É um fato muito comum, né? Quando a gente está pensando numa pessoa, aquela pessoa te liga. Fala, pô, estava pensando em você. Né? Eu acredito que seja isso, né, Zé? Nossa, isso é extremamente comum, né? Comum. Isso é extremamente comum, não é surpresa. Eu acho que para nenhum de Então, nós que estamos aqui é surpresa para mas quem vem de encontro isso exista, né? Vamos lá, 421, então. Vamos. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? E a resposta dos espíritos é: são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos os corpos. E aí tem o comentário de Kardec. Há entre eles, entre os espíritos que se encontram, uma comunicação de pensamento que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam, sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. O Miramês traz como pensamentos semelhantes. A analogia dos pensamentos faz duas pessoas ou mais, no mesmo instante, pensarem a mesma coisa. A formação dos pensamentos ainda é mistério para as criaturas humanas. Sempre nos encontramos com essa pergunta: como se formam os pensamentos? A força para pensar vem de Deus. Ela é, pois, ancila, que é serva, é escrava, ancila do Senhor, que a passa às nossas mãos como luz divina, de modo que possamos dar-lhe as tonalidades que queiram nossos corações. A virgindade dos nossos pensamentos nasce de Deus. Nós somos apenas controladores, amplificadores e tonalizadores dos seus destinos. Tornam-se os pensamentos sementes que podem nascer onde semearmos. O homem afável em todas as suas comunicações já se encontra amadurecido de alguma forma e começa a iluminar suas ideias. O homem cristão, que já deixou nascer o Cristo na sua intimidade, passa a mostrar o verbo ameno, e a sua conversa se eterniza nos corações, levando a esperança e a fé para os que sofrem. Os pensamentos são domináveis, desde que comecemos a trabalhar neles antes que despontem na cidade da mente. Isto requer um pouco de paciência, de boa vontade e de conhecimento dos segredos do amor. Se percebermos os pensamentos alheios, os outros podem sentir igualmente os nossos. Eis aí uma grande responsabilidade. E os efeitos dessas ideias nos outros, se boas, teremos
de volta semelhante força. Se mais, responderemos por suas ações maléficas. Jesus foi o maior exemplo de ideias nobres, de pensamentos puros, e é por ele e nele que devemos firmar nossos destinos, copiando seus exemplos do amor, perdão e caridade. Vamos pensar. Pode continuar, Yerd. Não, eu Não, só fala. Vai, continua. somos o que pensamos ser. No entanto, não queiramos, de um dia para o outro, transformar nossos destinos já firmados há milênios sem conta. O trabalho deve ser, como no dito popular, na ciência, do devagar e sempre, persistir nas mudanças e bater na tecla todos os dias, que uma hora a nota sai. A vitória do bem consiste em permanecer sempre no exercício da caridade em todas as suas modalidades. Os espíritos que se afinizam sempre trocam ideias, mesmo que não estejam juntos. Seus pensamentos entram em cadeia, elaborando ideias e formando decisões. E assim é que podemos dizer que nem sempre precisamos estar juntos para participar das conversações. Nunca estamos sós. Onde quer que estejamos, estamos sempre ligados por correntes mentais que nos sugerem e nos deixam a oportunidade de nos inspirar nos outros. Ainda mais, nós todos conversamos um com os outros. Onde quer que estejamos, na linguagem universal dos espíritos, e muitas vezes, sem nos conscientizarmos desse fato, quando movemos um corpo de carne. Essa é a filosofia divina e nunca desaparece, por serem leis espirituais que nunca mudam, porque são eternas. Somente as leis dos homens são mutáveis. O que se aperfeiçoa é o nosso modo de ser, é o nosso despertamento espiritual, o modo de perceber leis de Deus. Assim, a divindade é imutável. Ele é e nunca precisa ser outra coisa. Trabalhemos, pois, na nossa casa interna, para que cada vez mais os nossos dons despertem, procurando qualidades maiores. E neste avançar, sempre que percebemos melhores dias, e a felicidade tão decantada por todos os povos, que nos mostra mais visíveis nos nossos caminhos, como sendo realidade e bênção de Deus por todos os seus filhos de amor. Isso daqui faz parte? Letargia, catalepsia, mortes aparentes ou não, né? Não, aí já é o próximo capítulo. A bênção dos seus filhos por amor. É isso aí. É porque o meu espaço aqui não deu. Não deu o espaço necessário. É isso aí, bem. Por isso a importância de vigiar os próprios pensamentos, né? Vigiar e orar, né? Tá aí. Aí, ó, o Ricardo Flavinho, colocou... tem pergunta no chat, viu? Então, o Ricardo colocou aí, ó. Essa comunicação pode ser tanto para o bem quanto para o mal, de acordo com a sintonia vibratória? É exatamente isso, né? Sim. Exatamente isso. Por isso a necessidade de cultivar os pensamentos elevados. Porque daí nós vamos atrair espírito e vibração semelhantes. Se nós tivermos aí com o pensamento em coisas, não vou falar más, mas em tendências menos elevadas, nós vamos atrair. É aquilo que nós sempre falamos, da questão do para-raio, né?
Nós vamos atrair o que nós somos, que foi falado lá atrás. Nós estamos num mundo de provas e expiações em que, dentre os 5 níveis, é um mundo de 4º nível. Uma das características no nosso mundo, na nossa esfera, da nossa esfera espiritual, é chamada psicosfera espiritual do nosso planeta, em que o conceito do mundo de provas e expiações, sendo de 4º nível, é que ainda impera o mal sobre o bem. A psicosfera do nosso planeta é realmente mais voltada para o mal do que para o bem. É mais voltada para o prejuízo do que para o benefício de todos. Né? Ainda impera essa sintonia vibratória nossa, ainda impera na nossa psicosfera o dano moral ainda opera o dano físico. Tá? Ainda toda essa psicosfera é muito mais voltada para o regresso, para o estacionamento, tá? Do que para o real progresso que nós temos. Tá? E, logicamente, dessa maneira, nós ficamos muito mais sujeitos a ter essa influência negativa dessa psicosfera do que a influência positiva. É por isso que a Hierta sempre fala, vigiai e orai. Né? Então, vigiai o quê? Vigiai as boas referências, as boas influências, e orai para que não possamos cair na tentação. Isso mesmo. Aqui o Miramés deixa claro isso nesse pedaço. Ó. Os espíritos que se afinizam sempre trocam ideias, mesmo que não estejam juntos. Seus pensamentos entram em cadeia, elaborando ideias e formando decisões. E assim é que podemos dizer, nem sempre precisamos estar juntos para dar conversações. Nunca estamos sós. Onde quer que estejamos, estamos sempre ligados por correntes mentais que nos sugerem e nos deixam oportunidade de nos inspirar nos outros. Então, isso se aplica tanto de um lado como do outro. Não tem aí, vamos dizer, só para uma coisa, né? Então é isso, gente. Chegamos ao nosso final. Vou colocar aqui, ó, a Sandra dizendo: agradeço muito esse grupo de estudos. Além de leitura em conjunto, os comentários esclarecem dúvidas. Muito obrigado. E é isso que nós precisamos, Sandra. Precisamos de mais gente aí como você para estar vendo, para estar mandando pergunta, para estar compartilhando tudo isso, porque já foi dito que o que melhor nós temos a fazer ao Espiritismo é a divulgação. Voltando lá, lembrando, vamos aos nossos recadinhos, a nossa evangelização infantil no sábado, 9h30 da manhã, pedimos para o pessoal chegar mais cedo, como sempre, o brinco de mamãe caducando. Aos domingos, as nossas palestras. Nesse domingo está marcada a Agnes, ou eu ou a Hierta vamos entrar em contato com ela para confirmar. Todos estão convidados para vê-la. E lá no Amor e Fé, todo domingo tem um cafezinho, uma bolachinha, biscoito. E um abraço gostoso. Abraço, beijo. Casa de gordinho tem.
Cafezinho, comida, beijo, abraço. Que delícia. E o Amor e Fé fica lá no Jardim Holanda, na Avenida Silvio Della Rovere, 167, pertinho ali do Chico Barrigudo e do Atacado Naranjo. E, Herta, como você estavam todos morrendo de saudade, Eu também. você voltou, o Ricardo está mandando boa noite. Ó. O estudo, o Ricardo tem um estudo de quarta-feira também, mas eu acho que os amigos dele lá do estudo dele deu cano nele hoje, porque ele está aqui com a gente, ó. Aí ele entrou, ele está conosco. Ainda bem, ainda bem. É, Ele vai atrás, ele corre atrás. Quem está ligado, quem está no pensamento, né, Ricardo? é isso aí. A Sandra dizendo, ó, juntos somos mais fortes. E é isso aí. E, Herta, vamos lá, porque não é porque você mudou para Neves Paulista, não, que você não vai fazer a prece. De camisola e tudo. Camisola e tudo. Aqui, direto de Neves Paulista. Direto. Camisola da noite. E lembra, viu? Você está de camisola. De Neves para o mundo de camisola. Então, vamos lá. Ser alegre faz parte ser feliz é uma das nossas metas, né? Jesus quer que a gente seja, e é isso que a gente procura ser. Mas nós estamos aqui para agradecer a oportunidade da compreensão e pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, que nos dê bons pensamentos, que possamos trabalhar isso em nós, conforme o estudo de hoje, orando, vigiando, para que possamos, dessa forma, nos alinhar com Deus, com a espiritualidade amiga, com Jesus e com todos os nossos amigos, para o mesmo ideal, para o mesmo pensamento bom, de amor e de carinho para o nosso próximo. Uma boa noite e muito obrigada pela companhia de vocês e da espiritualidade. E que assim seja. Que assim seja. Que assim Que seja. assim seja. Beijo. Ficamos, então, para a semana que vem, a partir da 422, e eu vou só deixar mais uma lembrança aqui. Todas as nossas palestras e estudos ficam lá na página do Grupo Espírita Amor e Fé, no Facebook e também no YouTube. É só procurar lá, Grupo Espírita Amor e Fé, tanto no Facebook quanto no YouTube, que eu tenho baixado e colocado lá também. Tá? Bom, Vai lá, curte, compartilha, ajuda a nossa página. E um beijo e um queijo até domingo, se Deus quiser. Deus quiser. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Parou a transmissão?